ocorreram depois da pandemia, da suspensão da pandemia, né? E algumas inovações, né, da portaria 344 sobre os antimicrobianos, também as canetas GLP-1, né? E aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom? A gente vai fazer um bate-papo, ok? Para a gente tirar basicamente as dúvidas. Então, muitas coisas aqui a gente acaba que não vai estar passando, mas vocês podem tirar as dúvidas, fazer as perguntas que a gente vai, na medida do possível, respondendo, ok? Então, nós vamos fazer essa apresentação da atualização, tá, Soraya? Você pode passar, por favor? A Soraya que está comandando, eu não consegui compartilhar e também fazer o controle da apresentação. Então, eu vou pedir que a Soraya nos auxilie aqui, tá bem? Bom, eu sou Wagner Martins Coelho, conselheiro federal suplente. O doutor José Ricardo Arno Amadil é o nosso conselheiro federal. E através da parceria, né, do Conselho Federal e o Conselho Regional de Farmácia, que nós estamos levando para vocês essa live e também levando várias palestras sobre essas atualizações para o interior do estado. Então, às vezes, vocês já nos encontraram em algumas entregas de carteiras, né? Possivelmente, a gente vai estar falando sobre esses assuntos, tá bom? Eu também sou membro da COLEG. A COLEG é a Comissão de Legislação do Conselho Federal de Farmácia, que trabalha todas as resoluções do âmbito da nossa profissão. Então, todas as resoluções que chegam para nós farmacêuticos, elas passam por nossa comissão, tá? Então, estou lá como membro desta comissão, estou como conselheiro federal suplente, e minha área de atuação, eu sou consultor farmacêutico. Também tive experiência como gestor, já fui vice-presidente do conselho por 4 anos, secretário-geral por 2 anos, conselheiro já, conselheiro regional por alguns mandatos, né? Também fui professor universitário, às vezes eu encontro muitos dos ex-alunos aqui, os nossos colegas, né? Por 13 anos lá no Univac. Também trabalhei 15 anos nas vigilâncias sanitárias do Estado e do município de Cuiabá, qual eu coordenei a vigilância por 3 anos. Então, vamos dizer, essa expertise em legislação a gente traz da prática profissional, né? Fui também fiscal do Conselho muito tempo, né? Durante 14 anos, fiscal do Conselho Regional de Farmácia. Então, dentro do Conselho, participei como membro de comissão de ética, comissão de legislação do Conselho, comissão de ensino. Então, a gente sempre está ligado às questões profissionais, buscando ajudar, né, e melhorar a nossa categoria, tá bom? Então, vamos lá? Então, para a gente começar a falar sobre a legalidade, né, sobre a questão da portaria 344, nós temos uma preocupação muito grande em passar para o farmacêutico a grande responsabilidade que ele tem quando ele assume a responsabilidade de uma farmácia, de uma distribuidora, né, de uma farmácia hospitalar, uma farmácia magistral, ou seja, onde tem medicamentos ou substâncias sujeitos ao regime especial de controle, que, através da Lei 11.343, são consideradas drogas, né? Então, todas as substâncias que estão na 344, elas se denominam-se drogas, tá? E aí a gente chama que é a legislação que fala sobre o crime de tráfico de drogas, né? Então, o artigo 31 dispõe que é indispensável a licença prévia da autoridade competente para lidar com todas essas substâncias, né? Seja para produção, extração, fabricação, preparação aí na farmácia magistral, né? Manter em depósito, vender, comprar, né? Então, qualquer atividade dessas, né? Com drogas ou a matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as exigências legais. Então, para eu ter uma drogaria, eu preciso da autorização de funcionamento de empresa, né, da AF. A AF é uma autorização da autoridade competente, tá? Embora a farmácia drogaria
não precise de autorização especial, porque ela comercializa produtos já industrializados que a indústria tem autorização especial, ok? As distribuidoras, as transportadoras, as indústrias e as farmácias de manipulação, incluindo também as distribuidoras de insumos, precisam de autorização especial. Tá? Então, no caso da farmácia drogaria, né, na farmácia, hoje a gente não tem mais esse nome drogaria, né? São farmácia, né? Comércio farmacêutico, comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação ou comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação. Isso é o que dispõe no CNAE fiscal da empresa. Então, a figura drogaria já não existe mais legalmente. Então, a gente chama de farmácia, né? Farmácia comercial. Pode passar? O artigo 33, ele corrobora aqui que para a gente importar, remeter, preparar, vender, expor à venda, né? Prescrever, aí entra o médico, ministrar, né? Entra o enfermeiro, entregar a consumo ou fornecer, aí já entra o farmacêutico, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com as normas sanitárias, há uma pena de reclusão de 5 a 15 anos, né? Ainda pagamento de multa. Pode passar, Soraya? Então, olha a responsabilidade que nós lidamos todos os dias, né? O artigo 35, ele completa isso, dizendo que a associação de uma ou mais pessoas para o fim de praticar várias vezes, né, ou não, qualquer um dos crimes previstos naquele artigo anterior, a pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de multa. O artigo 38, aí ele já é bem claro, né, pela prescrição ou ministrar, né, então médico, enfermeiro, culposamente, né, drogas, sem que delas o paciente não precise, né, ou fazer em doses excessivas, em desacordo com a determinação legal. Aí, aqui não está bem escrito, mas o farmacêutico entregando a consumo um medicamento controlado, cuja dose excede o limite máximo da prescrição, né? Por exemplo, a sibutramina. Sibutramina, a dose diária recomendável dela, a DDR, que eles chamam, é de 15 miligramas ao dia. Então, se o médico prescreveu 20 miligramas ao dia, 2 vezes ao dia, numa farmácia de manipulação, por exemplo, a farmácia não pode aviar, porque ela estaria aviando acima dos limites permitidos, né? Era só 15 miligramas ao dia. Diferente se o médico prescreve 7,5 miligramas 2 vezes ao dia, ou 15 miligramas 1 vez ao dia, tá? Então, passando da concentração estabelecida, eu já estou descumprindo a 344, né? E descumprindo a legislação do tráfico. A pena também vai de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Aí ainda o juiz, se esse processo for arrolado na esfera judicial, vai comunicar ao conselho da categoria, que na verdade é o Conselho Regional de Farmácia, para que o profissional seja inquirido num inquérito, um procedimento disciplinar ético, né? Tá? E o nosso código de ética, na resolução 724 de 2022, ele estabelece que se o farmacêutico não cumprir o que reza a legislação, aí vai lá na pena, lá em vermelhinho, suspensão do exercício profissional de 3 meses a 12 meses, nos casos de falta grave, pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. Falta grave seria comércio de medicamentos de forma ilícita, né, ou fora do que dispõe a legislação sanitária federal. Vejam a nossa responsabilidade, civil e criminal, né? Nós falamos criminal primeiro e depois fomos para civil, que é no caso dos processos éticos, né? Aqui sobre a prescrição, todos os campos da prescrição está estabelecido na 344, devem ser preenchidos corretamente, tanto pelo prescritor, quanto naqueles campos que vão ser feitos pelo emissor, para quem vai dispensar. Então, onde o farmacêutico for dispensar, obviamente tem que ter o nome dele, o CRF e a assinatura dele. Então, geralmente põe um carimbo naquele campo do lado direito da notificação de receita, né? Abaixo, assim,
o nome, a data e o CRF, né, do farmacêutico, tá? Onde ele assina. A identificação do fornecedor, que é essa daí, todos esses dados da gráfica, ele fica impresso no formulário, né? Hoje nós temos novo, uma nova forma dos profissionais prescritores buscarem essa documentação. Então, eles cadastrados na vigilância sanitária, eles vão buscar numeração na vigilância para produzir os formulários de notificação de receita, né? Seja ela B, B1, né, B2, de uso veterinário, ou amarela, né, A, tá? Ou outros formulários requisitados. Eles devem buscar a vigilância sanitária, cadastrados previamente. Quando eles forem pegar a numeração, a vigilância sanitária vai acessar um sistema que foi criado agora, né, no início do ano, que entrou em vigor, o Sistema Nacional de Cadastro de Receituário da Anvisa. Como hoje as prescrições valem em todo o país, obviamente a Anvisa está cuidando da emissão desses formulários. Então, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. A identificação do registro, né? Então, todos os dados do formulário têm que estar adequados. Existe uma regra, inclusive, da numeração, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E lembrando aqui, né, que a gente falar de portaria 344, a gente não pode esquecer que o SNGPC em Mato Grosso e na região norte vai começar a vigorar a partir do dia 2 de janeiro de 2026, né? Então, o que nós temos que fazer? Deixar todo o nosso cadastro regularizado, né, junto ao sistema, verificar se não tem nenhuma pendência, existe um link lá no próprio sistema em que vocês verifiquem se tem pendências, né? Existem, quando você busca as pendências, o que tiver um risquinho vermelho é porque você tem que resolver. Se tiver tudo verdinho, é porque a farmácia está totalmente regular com a questão do cadastro, tá? E depois vocês vão só fazer as transmissões, tá? Pode passar. Então, aqui, a portaria 344, ela regulamenta, né, as substâncias e medicamentos controlados em todo o país. Essas políticas, elas são ditas por organismos internacionais, né, de controle e uso de drogas, tá? Que o Brasil é signatário. Então, se o Brasil não tomar providência com relação ao controle, né, de prescrição, da dispensação, da regulação desses formulários, do controle do uso e fornecimento dessas substâncias, o país perde as autorizações de importação. E vocês sabem que a maioria dos medicamentos que nós consumimos são quase em sua totalidade importados, né, principalmente os controlados. Então, o país não pode deixar de fiscalizar, tá? Senão ele perde essa concessão de importação, tá? E dentre os critérios, também define os critérios de prescrição, dispensação e a fiscalização. Então, antes da pandemia, a gente tinha regras bem fixas e rígidas, né? Por exemplo, as farmácias não podiam comercializar medicamentos controlados à distância, né? Por via remota. Ou seja, o cliente está na casa dele, ele liga na farmácia e faz um pedido de um controlado. A drogaria não podia vender só no balcão. Então, com a pandemia, isso favoreceu tanto quem é farmacêutico, né, quem tem farmácia como farmacêutico proprietário, quanto também quem trabalha na farmácia. Então, favoreceu o quê? O farmacêutico fazer uma venda remota com toda a orientação. É claro que antes de fazer, ele tem que buscar a prescrição na casa ou no comércio do paciente para que ele possa avaliar primeiro para depois ele fazer a dispensação, tá? Então, durante a pandemia, a gente teve aí alguma flexibilização da Anvisa, né? A gente pode tomar com outras formas de flexibilização a produção de álcool 70, né? As farmácias magistrais, elas não podiam fabricar, né? Ter um excesso de produção. Como o álcool foi ficando escasso devido à demanda, a Anvisa flexibilizou, inclusive, o tamanho das embalagens nas farmácias magistrais. Sem contar a questão da importação, né?
de equipamento de proteção individual. Então, assim, muitos critérios foram remodelados para atender aquele período pandêmico que nós vivíamos, né? E uma das flexibilizações foi a questão da entrega a domicílio, né, dos medicamentos controlados, tá? O aumento também da quantidade máxima das receitas. Então, uma receita que tinha tratamento para 30 dias aumentou para 90 dias, né? Então, houve um aumento, porque o paciente não podia ficar saindo toda hora, né? Havia um controle. Obviamente, se flexibilizaram, né? Flexibilizaram essa questão da quantidade. Obviamente, a partir do momento que a pandemia foi decretada suspensa, voltou tudo a estaca zero, né? Os medicamentos controlados, eles seguem uma quantidade máxima permitida por prescrição, né? Número de ampolas, 5 ampolas, ou então tratamento para até 30 dias, ou até para 60 dias, ou até para 180 dias, dependendo da categoria farmacológica daquele produto, né? Classe que ele se encontra, por exemplo, os anticonvulsivantes e antiparkinsonianos, a gente sabe que é até para 180 dias de tratamento. Então, o farmacêutico tem que ter esse conhecimento para ele fazer, inclusive, o cálculo, né? Por exemplo, o médico prescreve um anticonvulsivante em gotas. E aí, como é que você vai fazer? Ele vai ter que calcular. Então, nós vamos dizer, tem um testinho aqui para a gente mexer com os nossos neurônios, né? Então, além da quantidade, aumentou o número da quantidade máxima e a entrega a domicílio. E essa situação foi possível porque também houve a questão da instituição da receita digital, né? As prescrições digitais, os arquivos eletrônicos em PDF, onde o paciente trazia para a farmácia no celular, o médico passou para ele através do WhatsApp ou por e-mail, e ele passava para a farmácia, então, através de dispositivos, né, de verificação daquela prescrição, se ela era legal ou não, se ela foi emitida realmente por um médico através de um certificado digital, o farmacêutico tinha a segurança que aquela prescrição é idônea, então ele podia fazer o aviamento, né? Então, isso favoreceu o quê? Muita segurança também para o lado do farmacêutico, que é quem dispensa os medicamentos. E nós sabemos que a indústria das fraudes, né, dos bandidos, né, os criminosos, eles também agem dessa forma, utilizando os formulários falsos, né, roubam, às vezes, dos prescritores, pegam as assinaturas, são divergentes, então, assim, e o farmacêutico não tem como estar avaliando tão criteriosamente isso. E por isso que a Anvisa instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Receituário. Isso vai favorecer também para o farmacêutico, tá? Podemos passar? Então, quando a pandemia foi suspensa, né, através da portaria do Ministério da Saúde 913 em 2022, então foi o fim da emergência sanitária, então houve algumas regras que retornaram como o número de medicamentos a serem aviados por prescrição, né, retornou ao normal, né, na pandemia tinha sido aumentado. Mas a gente ficou com alguns benefícios, né, que a questão da entrega remota, ela continuou pela portaria 812, a RDC 812, né? Então, nós tivemos aí um benefício. Pode passar? Então, a RDC 812, de 2023, então, ela oficializou a entrega remota de medicamentos controlados, seguindo alguns critérios, né? Então, buscar a prescrição na casa do paciente, do cliente, né? Fazer a avaliação, verificar se está tudo ok, para depois fazer a dispensação, fazer um registro dessa dispensação. Existem alguns critérios que devem ser acompanhados, tá? Então, na RDC 212, esses critérios estão bem definidos, tá? 812. Os limites voltaram, né? Os limites da 344. Vamos lá. E outra coisa que agora a Anvisa regularizou, não é que virou verdade, né? Já existia a previsão da prescrição por os enfermeiros há muitos anos através de uma lei federal, tá? Porém, essa prescrição, ela resguarda somente a prescrição de antimicrobianos, né? No caso de medicamentos, mas principalmente os programas de saúde, né? Hiperdia, hipertensão, diabetes, dentro dos programas de saúde
pública, então é no setor público, tá? Mas permitindo ainda que os enfermeiros prescrevessem esses medicamentos seguindo protocolos, né, da própria unidade. Então, se existem protocolos, ele está podendo prescrever no âmbito do Sistema Único de Saúde, as farmácias podem atender essas prescrições de medicamentos antimicrobianos, tá? Mas antes não era possível a farmácia fazer a inscrição no SNGPC, ou seja, da baixa do produto, né, à venda, porque não existia o número do Corém no SNGPC. Então, agora já foi regularizada essa situação, tá? Então, a escrituração com o número do Corém, né, do Conselho Regional de Enfermagem no sistema SNGPC, tá? Porém, é claro que os medicamentos da portaria 344, eles não podem prescrever somente os antimicrobianos, tá? Dentro dos programas de saúde pública, tá? Podemos passar? Aqui a gente vai falar um pouquinho do Sistema Nacional de Controle Receituários. Ele foi criado no final do ano, né, de 2024, pela RDC 873, tá? Ele unifica a numeração das notificações de receitas no país, e os benefícios são a rastreabilidade, a padronização e a prevenção de fraudes. Então, dá para eu saber se realmente foi um prescritor que prescreveu, o nome dele, o CPF dele tem alguns dígitos, né, mas o nome dele já é importante, e há uma validação daquela numeração dentro do sistema da Anvisa. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Pode passar? Aqui, com a RDC 874, né, o Sistema Nacional de Cadastro Receituário, ele criou, para as unidades federativas, um código, tá? Então, Mato Grosso é o código 51. Então, como as prescrições valem em todo o país, é interessante que vocês tenham essa tabelinha consigo. Você pode pegar na internet, né, colocar, ou então entrar no sistema, né, no SNCR, e deve ter lá. Buscar para que você saiba, porque às vezes quem frauda uma prescrição não vai, às vezes, saber a lógica da numeração sequencial da notificação de receita, tá? Das notificações de receita, né? Então, você sabendo, você já sabe da onde que veio aquela receita, né? Porque tem o endereço da gráfica no rodapé da notificação de receita. Então, você vai verificar se essa prescrição realmente foi de Mato Grosso ou não. E você entra no site lá, pode passar, e a gente vai verificar se essa prescrição é verdadeira, é correta ou não. Então, a numeração que vai vir na notificação de receita ou nas notificações, ela vai seguir um padrão, né? Então, o primeiro campo lá corresponde ao ano e ao mês. Então, 2024, né, que é 2407, que quer dizer julho. Depois vem o tipo da notificação de receita. Então, a número 1 é notificação de receita A, número 2 é notificação de receita B, número 3 é B2, que é um anorexígeno, né? A notificação de receita especial para retinóide e uso sistêmico é o número 4, e para talidomida, que é só no sistema público, né, seria o número 5, tá? E depois, voltando, aquela unidade federativa é o número da unidade que pertence, né, aquele receituário, então ali 53, acho que é Distrito Federal, né? E depois vem um número sequencial de 7 dígitos que corresponde ao número da receita mesmo. Pode passar? Então, vejam bem, os primeiros 4 números, o ano e mês, né? Então, 25 de setembro, um exemplo. Toda a numeração são 14 dígitos, então, se vier menos que isso, você já desconfia que a prescrição já não é verdadeira, né? Que às vezes as pessoas que fraudam não sabem desse novo regulamento, tá? O Tzinho ali, né? É o tipo de notificação, então vai vir o número de 1 a 5, né? De 1 a 4, porque o 5 está no sistema público. Vocês, se não tiver no sistema público, obviamente não vão enviar. Depois a unidade da federação, né? Aquele U, os dois U's ali, que aí 51 é igual ao Mato Grosso, e os 7 dígitos sequenciais é o número da receita. Então, uma receita com o número de 2509 é de 2025, setembro, né, de 2025, é uma notificação B, né,
de Mato Grosso e o número dela é 23, tá? Para você conferir as prescrições, você entra digita lá SNCR Anvisa. O primeiro link você vai acessar, ele vai abrir essa página, e você vai lá, acesse ao sistema. Pode passar? No canto superior direito, você tem ali consultar receituário. Pode passar? Então, logicamente, você vai digitar o número da receita, que é aquele primeiro que aparece lá, 2501, quer dizer que é uma receita de janeiro de 2025, uma notificação de receita A, né, de Brasília, do Distrito Federal, e o número dela é o número 1, tá? Aí vem a data da criação, 6 de janeiro ó, de 2025, é do Distrito Federal, e a receita foi autorizada. O médico Luiz Geraldo Araújo Neto, e o CPF dele está velado alguns itens, porque é um dado sensível, né? A LGPD não permite que a gente divulgue, então é do Distrito Federal. Então, quando uma receita está autorizada, ela vai aparecer tudo isso. Você vai colocar só os primeiros números lá, aqueles 14 dígitos, e depois você vai pesquisar através de uma letra do CAPTCHA, né, aquele que você coloca para não ser automático, que é uma pessoa que está utilizando, aí ele vai dar essa resposta. Se a prescrição não for correta, pode passar, vai aparecer isso aqui, ó. Número de receita consultado inválido, inexistente, uso não autorizado, tá? Então, obviamente, você já vai saber que aquela prescrição não é correta. Se você ficar um pouco, o que, vamos ver, se é uma senhora, alguma coisa assim, sei lá, a gente vai ter que também tomar algumas providências, né? A gente acaba, por exemplo, teve gente que já aconteceu o caso de ver que é uma prescrição falsa. Fala só um minutinho, vou dar uma olhada. Vai lá dentro, né? Pega o telefone e liga para a polícia, tá? E já aconteceu de pegarem quadrilhas através desse tipo de ação. Porém, é uma atividade de meio risco, né? Que você vai, quer dizer, a polícia foi chamada porque alguém de dentro da farmácia chamou. Então, o ideal seria que verificasse e fizesse uma denúncia na vigilância sanitária, né? Para que a vigilância emitisse o alerta, tá? E assim também a polícia seja notificada pela vigilância sanitária e tomada as providências para evitar esse tipo de situação, tá? Então, às vezes, você querendo fazer uma coisa boa, você pode também, sem querer, se colocando em risco, tá? Mas já aconteceu esse caso, pegaram a quadrilha e não aconteceu nada com o farmacêutico. Mas a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Vamos lá? Além da questão que a gente comentou na época da pandemia, as receitas digitais, né? O interessante é que elas permaneceram. E o que tudo indica que o Sistema Nacional de Cadastro Receituário vai vincular também as receitas eletrônicas, receitas digitais, tá? Então, possivelmente, os prescritores poderão emitir notificações de receita também, né? Já dentro do próprio sistema, ou seja, pegar uma numeração de lá, cruzar os dados, né? E emitir uma receita digital, tá? Então, na receita digital, nós temos a questão da certificação, ou seja, quando a receita é digital, ela é assinada, né, a receita, por um dispositivo chamado, é uma chave pública, né, que a gente chama, é um certificado de segurança, tá? Que ele permite ser verificado pelo Instituto de Chaves Públicas do Brasil, né? A gente chama também do ITI. Então, tem um local lá que você faz a avaliação da assinatura digital, tá? Nós temos três tipos de assinatura. Nós temos assinatura eletrônica simples, né? Três categorias: a avançada e a qualificada. E a receita só vai ser dita receita digital quando ela for enviada através de um arquivo ou através de um QR Code, né, para a farmácia, com assinatura qualificada, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de assinatura avançada. Quando a gente entra no gov.br, né,
para fazer, por exemplo, você quer assinar um documento eletrônico, você entra lá e vai lá em assinatura digital. Então, você tem uma chave gratuita para fazer uma assinatura pelo gov.br, né? Porém, ela é uma assinatura avançada, então ela não é qualificada. Então, através da Receita Digital, somente através de assinaturas qualificadas que se pode cruzar que aquela prescrição é uma prescrição digital, tá? Podemos passar? Obviamente, o fluxo da prescrição eletrônica, ela obedece o seguinte: o médico emite a prescrição para o paciente, né, através de um dispositivo móvel, no celular ou no e-mail dele. Ele recebe a prescrição, vai até a farmácia e apresenta para o farmacêutico através de um e-mail ou através do próprio WhatsApp, né? O farmacêutico recebe aquela prescrição, ele vai ter que fazer a avaliação dela, né? Vai verificar se ela é válida, verificou, está tudo certo, vai fazer a avaliação da prescrição, se são aqueles medicamentos, a posologia está correta, tudo, vai fazer o aviamento, né, vai aviar os medicamentos, orientar o paciente, e ainda ele teria que fazer o quê? Fazer a assinatura digital dele, para fazer o fechamento daquela prescrição. Porque uma prescrição digital, eletrônica, ela é um arquivo. Se você não fizer um fechamento com nova assinatura digital, ele vai com aquele mesmo arquivo, às vezes, comprar em várias farmácias. Tá? Então, para fechar o arquivo, precisa da assinatura do farmacêutico naquele campo do emitente. Então, quando o farmacêutico vai colocar a data, ele começa a digitar, porque a receita, ela é uma receita editável em PDF, né? Um PDF editável. Então, naquele campo do farmacêutico fica aberto. Então, ele vai pôr na data certinha. Quando ele clica num dispositivo de certificação, e aí ele assina ali com a assinatura certificada dele. Aí a receita, aquele arquivo está fechado, a pessoa não consegue comprar mais porque vai chegar na outra farmácia, e o farmacêutico fala, não, essa receita já foi aviada, tá? Então, vamos passar? Então, é possível que vocês hoje, através do site do Conselho Federal de Medicina, você vai acessar lá, pegar o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, e tem um campo lá que é da prescrição eletrônica. E ali vocês estão vendo à direita que o farmacêutico faz um cadastro, tá, dele, põe o CPF, seleciona de onde ele é, vai digitar uma senha, tá, para que ele possa o quê? Receber um certificado digital gratuito. E aí você clica, sou o farmacêutico, né, preenche o cadastro, só uma vez, mas você vai pegar, aí pode passar, você vai pegar um certificado digital todos os dias. Então, ele pode valer ali, ó, pode ver aqui embaixo, tá lá, 1 hora, 4 horas e 12 horas. Então, você seleciona, eu vou trabalhar 12 horas, eu vou pegar o certificado. Todo dia você pega o certificado para você assinar as prescrições. Aí, confirma, e você, então, pode fechar a prescrição que você recebeu, tá? Aqui foram algumas mudanças que, a partir de agosto do ano passado, né, que começaram a surtir efeito. O uso de alguns medicamentos, como o Zolpidem, né, eles estavam sendo comercializados de uma maneira acentuada, apesar do SNGPC não estar funcionando já há quase 3 anos, mais de 3 anos, já tinha indícios, registro no próprio SNGPC do número aumentado dessas substâncias, né, da venda do comércio muito grande. Então, a Anvisa resolveu, a partir de 1º de agosto de 2024, restringir a dispensação do Zolpidem sobre uma notificação de receita B, azul, né? Então, até 10 miligramas, uma receita que era em 2 vias, receita de controle especial, passou a ser a notificação B azul, tá? Aí nós tivemos também a isopiclona. Não, pode passar. Isso. Também é a mesma coisa, ela também, a partir do dia 1º de agosto, passou a ser prescrita em notificação de receita B, né? Antes também ela era receita em 2 vias, até 7,5 miligramas, né? Obviamente,
houve essa alteração, tá? Aqui foi aquele que eu comentei com vocês. Às vezes você recebe lá um anticonvulsivante em gotas e o médico coloca um monte de frasco. E aí você vai saber quanto que eu posso entregar. Então você vai ter que fazer uma regra de 3, né? Ele prescreveu fenobarbital, 10 frascos, tomar 40 gotas à noite. É muito interessante que, desde quando a portaria 344 começou, mesmo até as outras anteriores, né, os prescritores nunca obedeceram à prescrição por posologia, por tratamento. É sempre por apresentação comercial. Então, se eles colocassem lá, ó, tantas gotas durante tanto tempo, o farmacêutico já ia calcular o tanto tempo de gotas, pronto, né? Mas como eles colocam os frascos vêm com variação de ml, né? E também cada ponta do frasco tem um número de gotas por ml. Então, o que, que você tem que fazer? Buscar a bula do Gardenal ali, do fenobarbital, então é a bula do próprio medicamento, fazer a consulta dele, no Google você busca a bula, né? Você não pode abrir a embalagem, né? Você tem que vender a embalagem íntegra. Então, o fenobarbital é um anticonvulsivante, né, que eu posso liberar para até 180 dias de tratamento. Então, na bula, diz que um frasco contém 20 ml e a bula fala que 1 ml corresponde a 40 gotas. Assim, um frasco contém, então, 20 ml vezes 40 gotas, ele contém 800 gotas. Então, se tomar 40 gotas durante 180 dias, então ele pega 40 gotas vezes 180, dá 7.200 gotas. Então, se 800 gotas é igual a um frasco, 7.200 gotas, quantos frascos serão? Então, ele achou a razão de 9 frascos. Obviamente, o farmacêutico vai ter que informar o paciente que ele só vai poder fornecer 9, porque esse é o limite por tratamento, né? E no verso da prescrição, colocar a quantidade que foi aviada, né? Carimbar e assinar, entregar uma via para o paciente, a outra fica retida na farmácia, ok? Tudo bem até aqui? Alguém pode dar um ok aí, falar? Ok, doutor Wagner. Ótimo. Isso, joia. Ok. Beleza. Então, aqui, a gente tem também algumas coisinhas, né? O medicamento controlado e antimicrobiano, na mesma receita eu posso dispensar? Então, segundo a RDC 471 de 2021, que trata sobre a prescrição de antimicrobianos, a receita pode conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, desde que não sejam as de sujeitos a controle especial, tá? Então, desta forma, a legislação não permite a dispensação de antimicrobianos na mesma receita que medicamentos controlados. Portanto, a receita se torna inválida, não podendo dispensar nenhum dos dois, tá? Então, aí é outro ponto que o farmacêutico se depara com a questão da educação dos profissionais prescritores, né? Acho que nós nascemos para orientar os prescritores. E muitas vezes levamos até uns puxão de orelha, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um puxão de orelha que uma colega levou esses dias. Na farmácia magistral, a farmácia magistral pode preparar algumas preparações já industrializadas, que a gente chama de especialidades farmacêuticas, desde que alguns critérios sejam atendidos. Por exemplo, a inexistência da substância para comercialização e a inexistência daquela concentração, né? Ou seja, por exemplo, o Venvance é um medicamento que tem uma concentração específica, né? Então, às vezes, crianças precisam fazer o uso. Os médicos, então, pedem na prescrição que a pessoa compre o Venvance e leve numa farmácia magistral para que ele reduza a concentração, né? Obviamente, vai aumentar o número de cápsulas. Até então era permitido, por quê? Os critérios de inexistência da substância no mercado, então não tinha a substância disponível para aquisição das farmácias magistrais. E também não tinha a concentração esperada pela clínica médica no mercado. Então, até então, as farmácias podiam transformar esses medicamentos. Agora, recentemente,
houve a importação dessas substâncias e tem disponível no Brasil, nos fornecedores, já nos distribuidores de insumos. Então, as vigilâncias emitiram notas técnicas que as farmácias não podem mais fazer, porque um dos critérios já não existe mais, né, que seria a inexistência da substância. Já tem, então não posso mais manipular. E aconteceu um fato, passei isso para os meus clientes, né, e falei, ó, fala com você, os médicos, porque a hora que chegar um cliente, ele vai ser pego de surpresa, então já passa para eles, ó, doutor, aconteceu isso, eu não posso mais manipular, eu vou ter que, se tiver, claro, se tiver rotatividade, eu vou comprar a substância e eu vou preparar na farmácia a pedido médico, né? Que a receita, inclusive, ela é a amarela, né? É tarja preta. Então, o que acontece? A colega às vezes não colocou e chegou o paciente era parente do médico, mãe do médico. O médico já soltou os cavalos, né? Não sabia, não, onde que está na lei, eu vou no meu advogado, é desse jeito, né? Então, o farmacêutico tem que, às vezes, antecipar isso e orientar, passar essas informações para aqueles prescritores, principalmente que ele tem mais contato, né? Para que isso se torne uma informação mais corriqueira, tá? E aí não é pego de surpresa, tá bom? E aqui na 471, sobre os antimicrobianos, então ela diz que não há um modelo de receita específico, e nem na 344, tá, gente? A 344, apesar de ter um modelo da receita de controle especial em duas vias, se a pessoa não tem a receita de controle especial em duas vias, mas tem uma receita comum, que tem tudo que deveria ter na receita de controle especial, todas as informações, a farmácia pode aviar, tá? A portaria 344 fala isso, tá bem? Então, a receita de antimicrobianos, ela tem só 10 dias de validade, contados da prescrição, então tem que ser observado bem isso na hora de aviar, né, a validade da receita. Pode conter outras categorias de medicamentos, exceto os controlados. Não há limitação no número de itens contendo os antimicrobianos. A retenção da segunda via e devolução da primeira via ao paciente, né, dispensadas pelo farmacêutico, legíveis sem rasuras, né, também ela tem que ter essa característica. A escrituração no SNGPC a partir do dia 2 de janeiro, né, 2026, e é vedada a devolução à farmácia do antimicrobiano aviado. E essa questão da devolução, qualquer controlado, tá? A gente já viu inclusive com o PROCON, porque as pessoas, a primeira coisa que você fala, não posso receber de volta. Eu vou no PROCON, vou reclamar. Pode mandar. O PROCON, pelo menos o estadual, já teve esse conhecimento. A gente foi até o PROCON uma vez para dizer isso, que o medicamento, apesar de ser um bem, né, que a pessoa compra, é comercial, tudo, é diferente. Então, eu só posso substituir um controlado se houver um problema com a produção do medicamento, ou seja, houve um desvio de qualidade na indústria. Então, eu recebo uma caixinha, o cliente foi para casa, voltou, abriu a caixinha, os blisters faltavam um comprimido cada um. Então, isso é um desvio de qualidade. Então, nesse caso, você pode trocar, né, com o outro, aí tem que ver o lote, né, para ver se não houve o mesmo problema com o lote que foi vendido, e depois você vai cobrar do distribuidor a devolução, né, e vai haver uma justificativa, né, tira foto, documenta que aquele produto foi devolvido, ou seja, a pessoa devolveu, aí entra de novo no estoque, aí você troca, né, então quer dizer, tem que haver depois uma, uma adequação no seu estoque, né, você vai fazer lá no SNGPC, mexer no inventário lá, né, que houve uma mudança, entrou de novo, o produto tinha saído, né, então você vai ter que fazer uma correçãozinha ali. E aí existe a justificativa, o campo de justificativa. Justamente essa, desvio de qualidade, de produção do lote tal, documenta tudo, sem problema. E a mesma coisa o antimicrobiano, então não dá para devolver, né, a pessoa não usou, mas eu levei, não me dei bem, o médico trocou. Aí não tem como a farmácia devolver, né? O produto já foi aberto, né? Já rompeu o lacre, não sabe onde deixou, né? Tem uma série de circunstâncias, tá? Pode passar. E aqui, o critério para, quando o prescritor colocar na receita uso contínuo,
né, de um antimicrobiano, a mesma coisa vai ser para as canetas GLP-1, tá? Então, o mesmo detalhe da prescrição de antimicrobiana está para as canetas, porque elas estão na mesma resolução, né? Na RDC 471 foi feito primeiro uma instrução, acho que é uma instrução normativa, 360, depois veio a 973, então regulamentou as canetinhas dentro da RDC dos antimicrobianos, tá? Então, ó, em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 dias a contar de sua emissão. Então, a pessoa chega na farmácia, o farmacêutico vai fazer o aviamento, pode aviar tudo de uma vez, ou pode aviar aquilo que ela vai levar para 30 dias, ou pode aviar na seguinte forma: ele vai enviar para 30 dias, anotar no verso da via do farmacêutico e na via do paciente que foram enviados tantos unidades do produto tal, para corresponder a 30 dias de tratamento, colocar a data da dispensação, a quantidade aviada, o número do lote do produto dispensado e a rubrica do farmacêutico. Aí o cliente já sabe que ele pode voltar daí 60 dias, daí 90 dias para pegar as outras duas, na mesma receita, tá? O farmacêutico vai fazer o controle lá que ficou com ele, e a pessoa traz a receita que o farmacêutico devolveu com essas anotações no verso da receita que ele comprou a primeira vez. Isso vale para as canetas de LP1 também, tá? Passamos. Aqui, quais impactos práticos, né, trouxe essas mudanças? Bom, primeiro, as farmácias, né, adaptação ao Sistema Nacional de Cadastro Receituário, essas novas regras. Então, também houve uma questão da mudança com a validade em todo o país das receitas e notificações de receita dos controlados, extinguiu-se aquela necessidade da farmácia pegar uma receita de outro estado e ir na vigilância para dar visto. Então, não precisa mais isso. Então, houve um ganho para nós, né? Imagina, toda hora que chegar, a gente ia ter que ir lá na vigilância. Não é fácil. Então, essas coisas têm que haver uma modernidade, né? Por isso que o Sistema Nacional de Cadastro de Receituário pode emitir também, eles estão fazendo estudos para as notificações de receita já saírem por lá, tá? As digitais. Porque as digitais, não pode voltar, as digitais hoje, elas só são as receitas de controle especial em duas vias, né? As notificações de receita é só física mesmo, não tem digital. Então, dá para ver essa mudança. Os prescritores, né? Ele tem atenção aos limites e às justificativas. Então, existem situações em que o próprio prescritor pode prescrever uma notificação de receita com quantidades acima do limite por receita, por notificação de receita, desde que ele justifique na receita a condição clínica do paciente. Por exemplo, um paciente que tem um CID, né, ele tem que colocar o CID, um câncer, e está tomando Dimorf. Só que ele está numa fase tal da doença que a posologia não é nem mais indicada, é toda hora ele toma. Então, ele vai ter que toda hora voltar na farmácia. Então, o médico já prescreve uma quantidade acima do limite por prescrição e faz uma justificativa numa receita, né? Colocando o CID e colocando todas essas informações. O farmacêutico pode atender sim, tá? Os enfermeiros, né? A prescrição de antimicrobianos foi reconhecida pela Anvisa porque era uma lei federal, só não estava dentro do SNGPC, tá? Aí eles regulamentaram isso, lembrando que é dentro dos programas do SUS, né? Pacientes, mais acesso, né? Porém, com a fiscalização, tá? Farmacêutica, segurança com as prescrições recebidas lá pelo sistema para poder conferir se elas são originais, né? As ações adotadas na pandemia ajudaram a flexibilizar a legislação, ajudando o setor regulado e também os farmacêuticos. Então, foi um ganho bastante para nós, né? Pode passar? E os desafios e perspectivas, né? Então, a comunicação e a capacitação sobre essas novas regras. Nós estamos fazendo isso agora, né? Também, esse momento de reintegrar essas informações para os farmacêuticos, né?
Adoção da prescrição eletrônica integrada ao Sistema Nacional de Cadastro de Receituários, que eu já tinha comentado, né? Então, está tendo esse estudo. Uma fiscalização mais rigorosa, né? Portanto, por ser o sistema já saindo da Anvisa para as vigilâncias e depois eu poder conferir, eu acabo diminuindo, né, as fraudes, tá? A atualização periódica da portaria, tá? A portaria 344 já era para ser já alterada desde 2011, né? O Conselho Federal de Farmácia já participou diversas vezes de estudos, né, de alteração da portaria. Então, ela está sendo alterada sempre por RDCs, né? RDC 812, RDC 874, RDC 973. Então, pode ver que tem uma numeração farta de RDCs, né? Tudo alterando a 344, tá? Vocês podem ver que lá no cabeçalho sempre tem isso. Pode passar? E aí a gente conclui que mudanças vão equilibrar, né, o controle sanitário e o acesso da população, né? A entrega remota e o Sistema Nacional de Cadastro de Receituários ajudou bastante, né, e tem permitido avanços. A inclusão de enfermeiros regulamenta o SNGPC nesse sentido, porque que acontecia? As farmácias deveriam até abrir livro para escriturar receituário de enfermeiro. Já pensou? Não tem nada a ver, né? O sistema eletrônico, aí vai ter que abrir um livro físico para escriturar uma receita de um enfermeiro vindo lá do Sistema Público de Saúde. Porque quando é lei, a gente tem que cumprir. Então, a Anvisa nada fez do que regulamentar isso através da inscrição deles, né? O Corém, né? Tem o CRO, né? O CRMV, CRM e o Corém. Tomara que tem lá o CRF também, né? Logo, logo. O país avança em rastreabilidade e segurança. Então, a rastreabilidade, né, de eu saber que aquela prescrição é original, puxa, me dá uma segurança lascada, né? E aí pode passar as nossas referências, né, que usamos, tá? Olha o tanto de RDCs, a instrução normativa, RDC, tudo alterando a 344, né? Ok? Vamos lá? Passamos? Próximo. E aí eu encerro aqui para abrirmos as perguntas, tá? Eu deixo meus contatos, as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook. A gente publica muitas informações. Aí o meu contato de WhatsApp, tá? Para vocês salvarem. Sigam-nos nas redes sociais, tá? Que as informações são em tempo real, tá bem? E nós temos todo o interesse em levar para vocês, né, essas inovações, essas notícias, né, que o farmacêutico precisa todo dia, né, de estar informado para trabalhar seguro na sua farmácia, seja na distribuidora, na farmácia magistral, na hospitalar, e assim a gente acaba cumprindo todo o nosso protocolo de atender a população com qualidade e segurança, e a segurança nossa também, né. E eu gostaria de abrir para perguntas, então, vamos lá? Doutor, tem uma pergunta aqui. No caso da farmácia pública, que trabalha com o sistema Horus, o que acontece? Então, o SNGPC, ele só é relacionado a farmácias privadas, as farmácias comerciais, tá? Então, o que eu recomendo é que, mesmo tendo um sistema, o farmacêutico sempre documente tudo, tá? Para ele ter segurança naquilo que ele está fazendo, porque a legislação do tráfico, ela vale para todo mundo, porém, o controle eletrônico, né, apesar do Horus ser um controle eletrônico, né, no sistema público, o controle eletrônico da 344 está dentro do SNGPC, e eles não abriram mais módulos, né, que o segundo módulo seria para distribuidoras, né, e depois eles iam trabalhar, inclusive, com o setor público. Então, não passou para o setor público. Então, a Tatiele, né, está falando, no caso, as farmácias hospitalares, farmácias públicas, né, também é da mesma forma. A gente tem que ter o controle
tem que ter uma segurança muito grande na farmácia hospitalar, porque você tem as farmácias satélites, né? Você tem a UTI, o intensivismo, né? Que é onde você tem mais ainda uso de substâncias controladas, anestésicos, né? Para estabilizar o paciente, para sedar. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande. Então, tem gente que é píssico, né? E tem que ser nesse sentido. Então, você tem lá uma ampola. Ah, foi para lá, eu preciso do casco. O casco da ampola que foi usado, né? Para voltar para o farmacêutico, para a farmácia, para ele dar baixa. Então, assim, é uma situação bastante mais difícil na farmácia hospitalar. Principalmente também porque você tem profissionais, né, a equipe multiprofissional, eu não vou falar mal da equipe multiprofissional, mas existem pessoas que têm uma tendência a usar essas substâncias, né? E aí, no caso, elas usam de maneira escusa, né? Acaba desviando para fazer o uso pessoal. Nós tivemos um caso de médicos que compravam uma dolantina para fazer uso pessoal, né, como entorpecente. E aí, olha só que coisa. A pessoa que vendeu era o auxiliar da farmácia hospitalar. E ele pegava recibo do médico. Então, tipo assim, eu estou cometendo um crime, fala aqui que você está cometendo um crime, assina aqui para mim. E aí, isso, claro, um dia ele foi demitido e ele foi no Ministério Público e levou todos os recibos lá, né? Eu trabalhava na vigilância nessa época. É de rir, né? O que aconteceu? A farmacêutica respondeu, né? Por quê? Porque houve um desvio na barba do farmacêutico. E aí o médico soube que havia uma denúncia para vigilância sanitária, ele foi correndo comprar outro estoque para repor. Aí sei lá, virou um rolo. Ele comprou em nome da prefeitura, era uma coisa. E aí a gente viu os lotes, pegou as notas fiscais de todas as vendas da distribuidora, pegou do hospital e aí cruzou, viu que tinha realmente desvio, né? E aí Ministério Público e processo, né? Processo judicial, tá? A corda arrebenta sempre ali, né? Então o farmacêutico tem que ficar muito atento a essas questões. Ah, mas você está pedindo o casco da ampola, do frasco ampola, do anestésio? Sim, eu estou pedindo, eu preciso dessas informações para eu dar baixa no meu estoque, né? Então, tudo que sai tem que voltar, eu tenho que saber o que está indo e o que está voltando. Então, é uma dificuldade maior ali, né? Porque o hospital é muito grande, tem uma demanda muito alta, e a gente tem que contar com a parceria também do corpo clínico, né, para dar esse respaldo para o farmacêutico. Aí vocês podem levar também essas legislações, né? Na manipulação, a Tatiele está falando, a manipulação é mais controlada ainda que a drogaria, tá? Eu trabalho com consultoria magistral, né? E trabalhei 4 anos em uma farmácia magistral, depois que eu saí da vigilância sanitária. Então, o controle, né, a farmácia, além de ter a AF, ela tem que ter a E. Então, os balanços é muito mais controlado. Tem os livros de receituário que manda para a vigilância. Então, a vigilância vai lá olhar se a farmácia está manipulando substâncias que não pode. Então, você manda para a farmácia, para a vigilância olha de lá e fala, nossa, você está manipulando isso, não pode, eu vou lá. Pô, vai na farmácia e o negócio fica difícil. Então, você tem que saber o que você está fazendo, porque você está sendo visto em todos os lados, principalmente a indústria, que é mais fiscalizada, distribuidora de insumos e farmácias magistrais. Inclusive, por exemplo, você não consegue comprar medicamentos que lá na caixinha, na farmácia comercial, a gente compra, né, muito facilmente qualquer medicamento de tarja vermelha na farmácia magistral, só com receita. Por quê? Porque o sistema é mais fechado, tá? Não vou dizer que não acontece, mas... Pois não. Pode terminar, doutor. É que a Kelly, ela quer fazer uma pergunta. Pois não, Kelly, por favor. Satisfação, professor. O eterno professor. Tudo bem. Professor, eu tive uma situação na farmácia. O cliente levou 2 receitas azul de Zolpidem sem datas, né? Querendo levar, então, quantidade para 4 meses.
Eu interpretei assim que, já que existe a legislação que delimita o tempo de 2 meses de tratamento, então por que ele leva, então, 2 receitas, o médico dá 2 receitas sem data? Eu fiz errado de não ter dispensado as 2 receitas? Então, já não tem data, né? É um item fundamental da notificação de receita, né? Já é um erro do médico receitas. também, né? Na verdade, às vezes eles mudam a posologia para o paciente, às vezes, comprar mais, né? Então, é bem complicado. Mas você fez certo. Sim, obrigada. Mas não. Doutor, o Marcos Fernandes também quer fazer uma pergunta. Pois não, Marcos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor Wagner, tudo bem? Tudo bem. Eu queria só frisar o que foi falado aí hoje. O senhor falou assim sobre o receituário. Se tiver um medicamento antimicrobiano, ele não pode constar na mesma receita um medicamento controlado. Controlado, isso. Ah, tá, porque eu peguei hoje, veio uma receita para mim e tinha essa questão. Isso. É importante verificar o prescritor e, sei lá, se conseguir o e-mail, pelo menos mandar geralmente a secretária tem um WhatsApp, coisa assim, pedir o e-mail para você mandar essa parte da legislação para eles, para não causar infortúnio, porque o paciente e a farmácia que vão estar no meio, né? Então, geralmente, é o que a colega falou, a corda estoura lá na nossa mão, né? E aí o paciente vai para lá e vem para cá. Então, a gente, como eu falei daquela situação do Venvance, né, da manipulação, o farmacêutico tem que ir até o médico, os prescritores dele, e levar essa informação. Doutor, a partir de tal data, a gente não pode mais fazer a preparação do Venvance de uma concentração diferenciada, porque existem matérias-primas no mercado agora, então eu não posso mais, porque a própria legislação me dizia dos critérios. Um dos critérios deixou de existir, então eu não posso. Porque a vigilância já notificou várias farmácias a respeito disso, né? E aí, quando o farmacêutico não avisa, chega o paciente, né, já na farmácia, com o medicamento comprado, né, para fazer a transformação. Então, é interessante antes fazer esse tipo de orientação para o prescritor, tá? É bem difícil, mas a gente tem que ter esse trabalhinho, né? Outra dúvida em relação ao fenobarbital. Ele é receita B ou C1? Fenobarbital, até 100 miligramas, é receita de controle especial em 2 vias. Então, quando a gente pegar a portaria 344, ela foi editada para substâncias. Então, listas das substâncias. Aí vem as substâncias, né? A1, A2, A3, B, né? B2, aí vem a C1, C2 e tal. Então, o que acontece? Ali são as substâncias, vale para a indústria, distribuidora de insumos, farmácias magistrais. Aí, abaixo das listas, vem os adendos. Aqueles adendos, eles dizem respeito aos medicamentos. Então, aí, como os medicamentos são industrializados, aí eles vêm na concentração já própria. Então, os adendos, eles dizem, olha, o fenobarbital, né? Medicamentos como fenobarbital, tal substância assim, até 100 miligramas, podem ser dispensados através da receita de controle especial em 2 vias, apesar de estar na B1, o fenobarbital. Mas ele se torna uma lista C1, porque o adendo dele recomenda isso, tá? Mesma coisa do Tilex 30, né, paracetamol e codeína. Então, ele fala, nas apresentações de codeína de até 30 miligramas, podem ser dispensadas, associadas ou não, né, que ela é associada ao paracetamol, podem ser dispensadas através da receita de controle especial em 2 vias. Então, ele se torna tipo C1. Certo. Da A2, ele vai para C1. Muito obrigado, doutor. Tá? Disponha. Boa noite. Boa noite. Mais alguma? Alguma pergunta, pessoal? Não tem mais nenhuma, doutor. Deixando aqui para as pessoas que assistiram e para aquelas que também não assistiram, aqueles que puderem avisar. Amanhã, essa nossa palestra vai estar no nosso canal do YouTube. Então, aqueles que não tiveram oportunidade vão poder assistir pelo nosso canal do YouTube. E agora eu passo a palavra para a doutora Cristina Reis, nossa presidente.
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Wagner. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos os colegas que participaram da live aqui em busca de um pouco mais de conhecimento, né? De se apropriar do conhecimento que o Dr. Wagner tem a respeito do assunto. Boa noite a todos os colegas que estão aqui falando, né? Que gostaram, se manifestando. Muito bom mesmo. Esse é o objetivo nosso ao promover esses momentos, né? Que o conhecimento aumente e que isso seja útil no dia a dia de cada um de vocês na prática farmacêutica, que o que que precisamos realmente é isso, né? Aprimorar a nossa prática para cumprir aquela que é a nossa missão de cuidar do paciente e fazer isso da melhor maneira possível. Então, nesse mês agora, né, nessa semana que vai se comemorar o Dia Internacional do Farmacêutico, para nós é bastante importante ter todos vocês aqui, né, e aqueles que não puderam terão a oportunidade de assistir ao nosso vídeo, e espero poder contar com a presença de vocês em outros eventos dessa natureza que o CRF Mato Grosso venha a promover. É feito para os nossos colegas, para o farmacêutico do CRF, né, de Mato Grosso, e quiçá de outros estados que queiram também, né, nos prestigiar e prestigiar aí o conhecimento do Dr. Wagner. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e ao Dr. Wagner, nosso palestrante, pela disponibilidade em estar aqui mais uma vez conosco, né, nos contemplando com esse tema tão importante que é a Portaria 344. Eu vejo que, por mais que se vivencie isso no dia a dia, na prática, sempre restam algumas dúvidas, né? Sempre surgem situações inusitadas, e por isso é sempre importante estar se atualizando. Então, o empenho da diretoria do Conselho Regional de Farmácia, ele tem sido sempre nesse sentido, de voltar essas ações para o farmacêutico. E deixo aqui o parabéns, né, a todos os farmacêuticos, todos vocês que estão aqui, a todos os farmacêuticos, pelo Dia Internacional, que celebra a nossa profissão, essa profissão tão importante, né, de um senso de humanidade, de altruísmo e de amor ao próximo, tão importante, tão grande, que muitas vezes deixamos de cuidar das nossas coisas, dos nossos afazeres, para cuidar dos nossos pacientes, né? E dedicamos a eles ombro amigo, atenção, nosso conhecimento, e isso é muito importante e nos faz profissionais especiais dentro da área da saúde. Eu costumo dizer sempre assim, que a nossa importância, ela é imensa, porque nós não cuidamos só dos males, pensamos um medicamento, mas nós cuidamos dos males da alma dos nossos pacientes quando nós ouvimos aquilo que eles têm para nos dizer, né? Então, ou quando eles chegam e simplesmente fazem um desabafo com o farmacêutico, porque enxergam ali alguém que eles podem confiar e que vai auxiliá-lo naquele momento pelo qual ele está passando. Então, a nossa profissão, ela realmente se reveste de uma importância muito grande. Então, parabéns a todos e que cada vez mais exerçam a profissão com muito amor, dedicação e também, né, com rigor do conhecimento que todos nós possuímos. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Bom, boa noite, obrigado, doutora Cristina, pelo convite, né? Doutor Zé Ricardo, também nosso conselheiro federal, que nos convidou para fazer essa parceria, ela se estende há um bom tempo, né? É uma imensa satisfação estar sempre prestando esse serviço. Kelly, que foi minha ex-aluna, né, Kelly? A gente sempre brilhava o olho enquanto professor, gostava muito de ser professor, né?
não pelo status, por alguma coisa, mas pela vontade de contribuir com os colegas, né? Eu acho que isso é tão bom, a gente estar em grupo, o pessoal pede uma coisa, a gente vai lá, coça, dá uma coceira de poder ajudar, de dar um pouquinho daquilo que a gente pode oferecer, né? E eu gostaria de agradecer a todos, né? Lembrando que dia 25, né, quinta-feira, o Dia Internacional do Farmacêutico. Então, nós temos 2 dias a comemorar, né? O dia 20 de janeiro, o Dia Nacional, e dia 25 de setembro, o Dia Internacional do Farmacêutico. Parabéns a todos vocês, né? Desejo muito sucesso. Obrigado por estarem aí nos prestigiando, né? Ampliando o conhecimento, tirando dúvidas e levando para a população aquilo que ela sempre recebe de vocês: o carinho, a atenção, a dedicação e o conhecimento, né? O farmacêutico, eu sempre digo, sem ele não tem remédio. E sem vocês também não tem. Um abraço, boa noite a todos. Agradecer aqui a presença do doutor Ruberley, vi doutora Edinaldo, doutora Gilmara, né? Obrigado, Soraya, pelo apoio, e a todos vocês que estiveram aqui conosco. Toda a diretoria, os conselheiros. Doutora Cristina, a senhora quer falar mais alguma coisa? Desculpa, doutor, aqui ela está com a mão levantada. Aqui vendo as perguntas, ouvindo, e eu cheguei agora de viagem, né? Eu vim para Brasília, estou aqui em Brasília, justamente para a plenária do Conselho Federal de Farmácia, e aí não poderia deixar, realmente, o doutor Wagner falou, mas não poderia deixar também de registrar aqui o nosso agradecimento ao nosso conselheiro federal, doutor Zé Ricardo Amadil, e ao nosso Conselho Federal de Farmácia, que nos incentiva sempre a adotar essas práticas de produzir e divulgar conhecimento para os nossos colegas. Então, sempre nós temos esse apoio que é extremamente importante para promovermos esses eventos e esses momentos, porque sozinhos a gente não consegue fazer nada, né? Temos que nos unir e juntos a gente ganha mais força para poder levar esse conhecimento até vocês. E também fazer esse momento de integração, né? Estou vendo aí também alguns ex-aluninhos aí, né? Saudade do tempo que a gente convivia também, mas muito bom vê-los aqui, ainda tentando sempre se aprimorar e melhorar o seu exercício, tá? Então, muito obrigada novamente e boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Grande abraço. Pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.